Bruno diz para Marcos que o delegado acha que ele está fugindo, e Marcos treme nas bases quando Bruno avisa que já descobriram quem matou o gigolô. Foi tu, né, rapaz? Marcos fica nervoso e diz que não acredita que Geraldino entregou. Bruno diz que ele fez o seu depoimento, mas não falou dele como culpado. Porém, Bruno revela que viu Marcos e Geraldino enterrando Ralph. Marcos fica só um cadinho mais nervoso e Bruno diz para o filho que ele não precisa mais negar isso para ele e que só não falou nada até agora para protegê-lo, assim como Leia. Marcos então confessa que só queria dar um susto no gigolô e deu mesmo, né, um susto mortal. É verdade. Marcos diz que vai se entregar, pois não está mais conseguindo segurar essa barra. Bruno diz que se Marcos ousar confessar esse crime, ele o desmente na frente do delegado e assume toda a culpa. Afinal de contas, o corno chifrudo da história era ele. Cabeça de Coxinha traz Fininho e Miudinho para prestarem depoimento. Eles afirmam que só deram um cacete singelo no gigolô, a mando do finado corno do além, mas deixaram o cabra vivo. Miudinho e Fininho livram a cara do Cabeça de Coxinha, mas o delegado acha que os capangas podem estar mentindo e diz que agora mais do que nunca precisa do depoimento de Marcos. Bruno liga para Josimar avisando que logo cedo Marcos estará em sua delegacia. Marcos diz que acha melhor falar com Geraldino para saber exatamente o que ele falou para o delegado e Bruno concorda. Tavinho chega na fazenda de Jeremias e diz que está vivendo separado da Marifalsa. E enquanto mais o bucho dela cresce, mais ranço ele pega dela. Judite conta que Jeremias ligou e Tavinho fica doidinho para saber qual é o babado. Judite diz que pelo tom de voz do patrão vem novidade por aí. Tavinho acha que Jeremias descobriu que Rafaela não é uma Berdinazzi, pois disso ele já tem certeza. Enquanto isso, Luana e seu facão de estimação continuam na lida do corte de cana. Dona Girafa liga para a mansão e Júlia diz que pai e filho saíram de casa muito afobados. Leia se preocupa, mas nesse instante sua campainha toca e eles chegam em sua casa. Marcos está convencido em assumir toda a culpa. Bruno diz que vai assumir ao diabo e pede para Leia o ajudar a convencer Marcos a desistir de fazer mais essa cagada em sua vida. Bruno pergunta se ele quer mesmo acabar com sua família, pois se ele fizer isso estará tornando seus pais cúmplices. Bruno diz que assumirá o crime e Leia também. Assim, os dois convencem Marcos a procurar Geraldino para saber o que ele disse na delegacia. Leia conta tudo o que sabe para que a mentira de Marcos fique mais convincente. Lourdinha e Júlia conversam sobre Bentão. Ela diz que na hora H arrepiou carreira. Lourdinha diz que tem medo do tamanho de Zé Bentão. Enquanto isso, Zé Bentão fala para Aparício que amoleceu com Lourdinha e tem medo de fraquejar com o tamborete de forró. Ele fala para o amigo que não quer mais a moça por perto. Na cozinha, Lourdinha diz que teve medo de Zé Bentão, mas que o ama. Nesse instante, Aparício chega e demite Lourdinha. Oxi. A moça vai falar com Zé Bentão, mas ele distrata ela e sai, tadinha. Regino se preocupa com a verba que não chega e diz que se não plantar logo, eles não terão o que comer. Jacira diz que os grandões não estão nem aí, pois eles têm o que comer. Bia avisa que em breve os companheiros estarão vendendo seus lotes para voltarem para a estrada. Jacira diz que não pode ter sido em vão tudo o que eles enfrentaram para agora ter que passar fome. A professora avisa que Mauriti esteve lá outra vez procurando Luana, e ela também diz que Bruno acha que eles estão a escondendo. Arretado, Regino diz que se ele quiser ele vem a procurar. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Jacira fica preocupada com Luana. Enquanto isso, a moça está na lida do corte de cana. O delegado está convencido que Miudinho e Fininho falaram a verdade e que Geraldino pode estar querendo acobertar alguém. Judite e Otávio conversam e ele diz que está desconfiado de Rafaela e que Jeremias é muito emotivo e passional. Ele conta para Judite que Rafaela está perturbadinha lá na outra fazenda com toda essa história da viagem. Bia diz que Luana deve estar de facão na mão enfrentando o mundo por aí. Regino sai por dentro das matas com cara de quem vai aprontar. Marcos e Geraldino se encontram e falam sobre o que eles fizeram com Ralph. Marcos, nervoso que só, pega o caba pela titela e pede detalhes para que ele não entre em contradição durante o seu depoimento. Que é isso, meu filho? Calma. Depois de combinar tudo com Geraldino, Bruno e Leia acompanham Marcos na delegacia. Agarrado ao cigarrinho do capeta, Marcos tenta se acalmar e pede para que o delegado lhe faça perguntas. Josimar diz que não tem nada para perguntar, ele quer apenas ouvi-lo. Marcos insiste para que ele pergunte,
e fica cismado com a presença do cabeça de coxinha. Bruno e Dona Girafa tentam acalmar o filho. Marcos então cria coragem e diz que foi lá para dar um cacete em Ralph, pois ele batia na sua mãe. Marcos começa a contar nos detalhes como foi a noite do finado gigolô, exatamente como Geraldino descreveu. Inclusive até o susto que ele levou quando o marinheiro o surpreendeu pelas costas. Marcos relembra com gosto, tenho certeza, o pau que ele viu Ralph levar. Marcos diz que Fininho e Miudinho enterraram Ralph na areia. Marcos tenta detalhar demais as coisas e acaba se enrolando. Leia tenta defender Marcos e fala besteira. O delegado que já manda dos Paranauê faz tempo encurrala mãe e filho. Mas Bruno se mete e diz que os dois estão nervosos e falando besteiras. Bruno diz que o delegado pode acusar Marcos de omissão de socorro, mas só isso. O delegado deixa claro que por enquanto não está acusando Marcos de nada. Cala a boca, Bruno. Leia aproveita para entregar Suzane, dizendo para o delegado que o finado corno foi quem matou o gigolô e que Suzane a procurou para que ela mentisse dizendo que Ralph ainda estava vivo. Leia diz que não acredita mais nessa hipótese. O delegado diz que exumaram o corpo do afogado e era o de Ralph mesmo. O delegado aperta Marcos e diz que quer ouvi-lo um pouco mais e afirma que Fininho e Miudinho apenas bateram no gigolô e que os dois estão ali, presos. O delegado pergunta se Marcos quer conhecer os cabra. E agora, Marquito? Estou lascado. Tavinho conversa com o delegado que até agora não prendeu ninguém. Tavinho diz que Marcos e Bruno só não estão presos porque são ricos, pois se fossem dois perrapados já estariam no Chilindró faz tempo, né mesmo? Gargamel de Minas não gosta da insinuação e avisa para Tavinho que não se trata disso e que ele não pode prender ninguém baseado apenas na acusação da Marifalsa sem provas contundentes. Nesse caso, quem já deveria estar presa era ela que confessou ter dado uma arma para Marcos matar o advogado do cão, não é mesmo? Tavinho diz que Gargamel deve prender Marcos e Rafaela e de preferência na mesma cela, pois os dois se merecem. Tavinho diz que o delegado está fazendo papel de barata tonta nessa história. Judite abre uma lapa de oi vendo que o bicho já tá pegando e se pirulita dali rapidinho. O clima esquenta e o delegado se arreta e diz que Tavinho é um interesseiro que só renegou o nome do próprio pai de olho no dinheiro de Jeremias. Eita, pra aí, Tavinho, diz alguma coisa na lata véia do Gargamel agora, diz? Enquanto isso, Marcos só se lasca na mão do delegado, que traz Fininho e Miudinho e o cabeça de coxinha no meio, é claro, né, tá em todas, e pergunta pro Mezenguinha se foram esses dois cabras que ele viu enterrando o Ralph. Que merda. Todo mundo olhando pra Marcos e o delegado pressiona só mais um cadinho, daí já viu, né? Ele não aguenta o tranco e confessa que enterrou Ralph e acaba sendo preso. Se fodeu.